Olá gente, tudo bem? Esse vídeo é para fazer uma comparação entre o período eleitoral de 89 e esse ano de 2019, né? Faz 30 anos aí das eleições de 89, foram eleições históricas sobre vários aspectos. O principal deles era o fato do Brasil já não tinha uma eleição há quase 30 anos naquela época, né? 29 ou 30 anos que o Brasil não tinha uma eleição. Então, o Brasil voltava a ter uma eleição presidencial depois de todo esse longo período. E quem aparecia ali como os candidatos que chegaram no segundo turno com força total foram o candidato, o ex-presidente Lula, né? E o candidato Fernando Collor. E é interessante a quantidade, né, de características similares das eleições de 89 para as eleições, né, de 2018. E eu queria pontuar algumas das que eu considero principais. Existe, no entanto, uma diferença muito grande, né, assim, em relação aos dois períodos históricos. Nós temos em 89 um período histórico de crise da ex-União Soviética, né? E a gente tinha aí a queda do Muro de Berlim, e a gente já estava também próximo aí do fim mesmo, propriamente dito, da União Soviética, né? Que foi em 1991. Então, assim, já estava numa crise disso, e a imagem que isso passava era de uma crise total do capitalismo, ou aliás, do socialismo. E por outro lado, o capitalismo, com essa nova roupagem aí democrática nos países americanos e também pela chamada globalização, né, principalmente essa ideia de globalização que estava em alta nesse período, vinha com uma retórica assim de pujante, né, de uma perspectiva muito otimista em relação ao capitalismo, principalmente contra, né, o socialismo, afirmando que o socialismo havia acabado, havia se corroído, né, por conta dessa questão, dessa crise da União Soviética e também da queda do Muro de Berlim, que é um evento histórico assim muito simbólico. Então, o que a gente tinha, né? A gente tinha um candidato que apresentava essa retórica anticomunista, né? Essa retórica, até uma retórica também moralista, que aí já vem uma coisa parecida com o Bolsonaro, mas com aqueles trajes assim, meio aquela coisa meio que empreendedor, aquela coisa meio Dória da vida assim, e com uma oratória muito boa, que era o candidato Fernando Collor. Por outro lado, a gente tinha o Lula, que tinha uma aparência ali meio rude, vamos dizer assim, né? Rústica, né? Uma aparência que popular, né? Por um lado, havia essa visão de alguém parecido com o povo, que falava do jeito do povo, mas ao mesmo tempo havia um grande preconceito junto com isso, por não ter um grande grau de instrução, por ser uma pessoa do povo, por ser uma pessoa que não era provida assim, de uma beleza, vamos dizer, que fosse tão admirada, né? Pelo menos assim, pela maioria, eu acho, e principalmente pela classe média, né? A gente já via um antipetismo por parte da classe média, e essa retórica anticomunista, como eu falei aqui, frisei o período histórico, ela também era forte. Então havia um certo temor, um certo medo, e que era evidentemente explorado pela grande mídia e pelo candidato Fernando Collor. O Fernando Collor, outra coisa assim muito parecida que tem com o Bolsonaro, é que foi uma coisa meio meteórica, assim, até mais do que o Bolsonaro, né? Ele havia sido, né, se eu não me engano, governador de Alagoas
Porém, a nível de Brasil, ele era bem desconhecido e o partido dele era um partido muito pequeno, né? Assim como o do Bolsonaro também. Então ele iniciou ali a campanha sem parecer que seria um candidato muito forte. Até porque aquela eleição ela trazia diversos nomes aí muito fortes, né? E com retóricas interessantes, com projetos assim que pareciam muito interessantes, né? Tínhamos o Brizola, né? Tínhamos ali candidatos de todos os tipos, né? De todos os gostos, vamos dizer assim. Era uma eleição bem plural, né? Foi uma eleição muito plural. Acho que a eleição que tinha mais nomes assim fortes era naquela eleição. Então é bem estranho imaginar que um cara meio que desconhecido iria chegar no segundo turno e iria vencer a eleição, né? Então o Lula já era muito conhecido, né? Desde os movimentos ali pela democracia, além também dos movimentos sociais. Então ele já tinha uma base muito forte, e trazia um sentimento de justiça social muito grande, tinha uma retórica bem forte nesse sentido. E nesse sentido, a gente já tem uma mudança muito grande em relação a essa eleição de 2018, né, que a gente sabe que a partir de 2002, nas eleições de 2002, onde o PT fez ali diversas alianças, inclusive, né, com partidos de centro-direita, de direita e tal, que fez com que o partido perdesse bastante essa característica mais aguerrida, né? Inclusive escreveu uma carta aos brasileiros, que na verdade é uma carta ao mercado financeiro, ao grande capitalismo global. De dizer assim, olha, calma, não vou mexer com vocês. Né? Uma carta aos banqueiros, devia ser assim, algo desse tipo que deveria falar, porque isso realmente é o que expressa isso. Então assim, ele fez já uma retórica, mudou a retórica para uma retórica, não, vamos fazer uma justiça social, mas não vamos ser um partido anticapitalista. E foi justamente por isso que muitos aí saíram, né, do partido, formaram partidos como o PSOL, como o PCO, PSTU. Então assim, toda essa ala mais à esquerda saiu do PT nesse período, né? Alguns até um pouco antes. No caso do PCO e do PSTU, saíram já na década de 90, formaram ali realmente seus partidos, né? E depois o PSOL, né, formou seu partido. Foi o mais novo dentro desses partidos dissidentes aí do PT. Para finalizar essa comparação, né, existem diversos outros fatores que eu poderia colocar aqui, mas como eu não quero alongar muito esse vídeo, né, eu gostaria de destacar que há muita diferença ali entre o candidato Lula daquela época e o novo candidato do PT, que era o Fernando Haddad, né? Enquanto o Lula em 89 tinha um discurso bem aguerrido, o que observa-se do Haddad era um discurso mais conciliatório, com uma retórica que não sequer condizia com a situação, né, que o Brasil estava vivendo, que era um período de golpe, né, que a gente está vivendo atualmente. Eu acho que esse foi um dos problemas do Haddad. Não que eu não sei se isso, claro que não estou nem me referindo aqui à questão dele ter mais chance ou menos chances, dada essa retórica, mas eu acredito que era o que se esperava do PT após ter sofrido o golpe, né, em 2016. Era uma postura um pouco mais firme, um pouco mais aguerrida, né, contra o golpe que sofreu. Não só o golpe que o PT sofreu, mas o golpe que o país sofreu como um todo. Então acho que esse é um ponto que o PT tem que começar a rever aí e começar a tentar voltar essa imagem que ele tinha nesse período, né? O que é difícil dadas a diversas conciliações que o partido foi fazendo
nesse meio tempo, a ponto de ir perdendo pouco a pouco sua identidade. Hoje a gente tem uma divisão do PT, a gente observa ali que tem algumas pessoas que tem esse ideal, mas assim, a esquerda mesmo, a gente observa também uma ala mais direitista, mais conciliatória, né? E isso é preocupante para o partido, dada essa situação que a gente vive atualmente, né? Então acho que esse é um ponto importante para ser revisto aí no PT, não só no PT, mas na esquerda de modo geral, né? Ter esse cuidado para não perder essa sua identidade, que é um dos pontos que eu sempre coloco bastante. Bem, gente, apesar de ter diversas outras questões que eu poderia falar aqui nesse vídeo, eu prefiro terminá-lo agora e deixar para uma outra ocasião, fazer um outro vídeo sobre essas questões ainda dessa eleição de 89. Se você gostou, você, né, sugira algum tema desse tipo, né, para a gente poder debater aqui no canal. Então um abraço a todos e até mais. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, compartilhe esse